Boa noite, amigos do Esporte a Motor. Começa agora pela Rádio Bandeirantes mais um Bandeirada. Eu sou o Reginaldo Leme, acompanhe a gente pelo rádio em FM 90.9 e AM 840, também pelo aplicativo Bandplay e pelo YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E você que está aí em casa acompanhando com a gente, pode participar pelo WhatsApp. O telefone é 11 99904 8756, repetindo, 11 99904 8756. Quem está aqui comigo é Fred Sabino, editor executivo de automobilismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Regi? Ufa, acabou a temporada da Fórmula 1. 22 corridas, parece que começou ontem, né, Regi? E a gente vai falar muito aí sobre essa última corrida de Abu Dhabi, também fazer um balanço dessa temporada. Você sabe uma coisa estranha, Fred? A gente fala assim, eu todo ano eu falava assim, nossa, tá passando depressa demais. A partir do GP do Brasil, aquela semana foi tão demorada que eu falava assim, de fato, passou um ano inteiro. Nossa. Aí eu compreendi que passou mesmo um ano inteiro. Justo o campeonato? Justíssimo, né? Não tem nem que discutir. O Verstappen foi soberano, né? Lógico que a Ferrari colaborou com ele por erro de operação, pontos, etc e tal, mas o Verstappen guiou muito. E a disputa com o Hamilton no ano passado forjou um novo Max Verstappen para esse ano. Sem dúvida, boa. Essa é muito legal, essa avaliação. De fato, forjou um campeão com todos os méritos. De fato e de direito, né? Um campeão, um dos grandes campeões da história. Não é mesmo? Exatamente. Então fique com a gente, porque no programa de hoje temos como convidado o piloto Gabriel Casagrande, atual campeão da Stock Car, e que daqui a pouco, dia 11 de dezembro, ele vai para a decisão, vai tentar ser bicampeão, vai para a decisão do título desse ano, que são 4 pilotos na briga. O Rubinho Barrichello é o líder, tem 8 pontos à frente de Daniel Serra, depois é o Daniel, depois é o Gabriel Casagrande e depois o argentino Matias Rossi. Como sempre, a gente também fala sobre a Stock Car e vamos comentar as expectativas para a decisão da temporada, como eu disse, dia 11 de dezembro em Interlagos. E vamos debater aqui no Bandeirada como foi o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Tudo isso agora aqui no Bandeirada. Fórmula 1, Truck, Indy, Stock Car, Moto Velocidade. Esporte a motor é aqui. Bandeirada, Rádio Bandeirantes. Momento Stock Car ArcelorMittal. Uma novidade aqui da Stock Car é que o maior vencedor da categoria, né, em atividade ainda, o Cacá Bueno, que é pentacampeão, está de casa nova para a temporada de 2023. Ele passa a integrar o time da KTF Sport, dirigida pelo Enzo Bortoleto, que tem sido um destaque nas últimas temporadas. Com isso, o Kaká atinge a marca de 22 temporadas consecutivas na principal categoria de automobilismo brasileiro. É muita coisa. E ele sempre fala comigo, tem os anuários que tem as estatísticas da Stock Car, e eu concordo com ele, né, de número de vitórias, que não conta a primeira vitória dele, porque ele corria na classe B, mas com carros idênticos aos da classe A, foi no Rio de Janeiro e ele ganhou. Inclusive derrotou o Ingo Hoffmann. E ele tem razão, isso aí tem que ser mudado, porque isso aí é uma vitória na geral. Então o Kaká será o piloto da KTF, 37 vitórias, na verdade tem que ser 38, 84 pódios e 37 pole positions em 331 corridas na Stock Car. Pit Stop ArcelorMittal. Bom, falando de Stock Car, faltam 2 semanas para a grande decisão, né? Rubinho Barrichello, líder com 8 pontos de vantagem, teoricamente o favorito. Daniel Serra é o segundo colocado, ele tem 2 pontos a mais do que o Gabriel Casagrande, que é o atual campeão, lutando pelo bi. O Daniel já é tri, o Rubinho tem 1 título também, assim como o Gabriel. E em quarto lugar, o argentino Matias Rossi, que fez uma excelente temporada.
Infelizmente ele foi mal na última etapa, então ele tem chances sim, matemáticas, mas é o que tem menos chance nessa final. Os carros já estão sendo embarcados, aqueles que não têm sede em São Paulo, né? A corrida é em Interlagos. E olha, Fred, essa corrida vai pegar, porque, pensa bem, tem os 4 lutando pelo título e tem outros 28 pilotos lutando pela vitória. E que tem muito menos a perder do que aqueles que estão lutando pelo título. E tem um negócio fundamental nessa história toda, Regi, é que não tem lastro. Diferentemente das últimas etapas. Explicando o que é lastro. Lastro é um peso extra que os pilotos carregam. Os pilotos que conseguem os melhores resultados carregam mais peso ali. Um campeão carrega 30 na corrida seguinte. Por aí vai. Depois 25, 20, 15, 10, 5. E assim por diante. E nessa corrida de Interlagos, ninguém carrega peso nenhum, é a pura performance de cada carro nessa finalíssima da Stock Car. São 2 corridas também, como todas as outras, né? Grid invertido na segunda, com alinhamento dinâmico, né? Os carros não param para alinhar nos boxes ali, as 2 largadas são em movimento. E a gente vai ter exatamente isso, um duelo entre aqueles que não lutam pelo título, mas querem vencer de qualquer jeito, né? Tem muita gente precisando de pontos aí. Tem, por exemplo, o Thiago Camilo, que é um piloto que a gente diz que vem sempre batendo na trave, merece um título e não tem, está fora da briga pelo título, mas quer vencer a corrida, né? Então a gente vai ter um grande espetáculo dia 11 de dezembro, Interlagos. Conto com vocês lá. Bandeirada na Bandeirantes. Resenha Stock Car ArcelorMittal. Muito bem, amigos do Bandeirada, estamos recebendo aqui mais uma vez o Gabriel Casagrande, atual campeão da Stock Car, está na briga aí pelo bicampeonato, piloto da equipe Amadeus Vogel, briga pelo título com o Matias Rossi, com o Daniel Serra e com o Rubens Barrichello. O Gabriel Casagrande é o 3º colocado no campeonato e vai voltar a Interlagos, onde ele venceu a primeira corrida da temporada desse ano, e vamos ver se ele vai ter equipamento aí para brigar por esse bicampeonato. Obrigado, Gabriel, por falar mais uma vez com o Bandeirada. Boa noite. Bom, obrigado a vocês pelo convite. Vamos aí tentar mais uma vez terminar o ano como campeão, apesar da gente estar chegando numa situação muito diferente do que foi o ano passado. O ano passado a gente chegou liderando o campeonato, 25 pontos na frente do 2º colocado. Agora a gente chega em 3º, 10 pontos atrás do líder. Mas no ano passado o vice-líder tinha conhecimento de que ele tinha chance. Então eu, por estar com uma diferença até bem menor do que existia naquela época, tenho que pensar que eu ainda tenho chance também. Então a gente vai para tentar fazer mais uma corrida maravilhosa em Interlagos, como tem sido as últimas 4 corridas que a gente passou por lá. Já faz mais de ano que o nosso desempenho no autódromo em São Paulo é muito bom. Então eu só tenho que pensar nisso para tentar fazer o melhor dentro da pista. Eu acho que vai ser uma corrida bem disputada, bem pegada. São 4 concorrentes aí que têm sempre desempenhos muito bons, não à toa que estão chegando com uma diferença muito pequena entre eles para a disputa do título. Então a gente só tem que ficar muito esperto com isso e tentar fazer o nosso trabalho aí, que eu tenho certeza que a equipe vai me proporcionar um excelente carro para a gente poder estar mais uma vez na disputa de uma forma muito forte. Gabriel, nota-se pela tua voz, pelo teu tom de voz, que você está muito tranquilo para essa decisão, né? Você, como eu falei, liderou boa parte do campeonato, acabou nessa reta final caindo para 3º lugar, mas há um equilíbrio muito grande entre todos os postulantes ao título. Talvez o Matias Rossi esteja um pouquinho mais atrás, mas principalmente entre você, o Daniel e o Rubinho, existe um equilíbrio muito grande, né? E talvez, acredito que o desempenho do carro durante toda a temporada, principalmente Interlagos, dê essa tranquilidade, né, Gabriel? Confesso que eu estou bem mais tranquilo do que no ano passado. O ano passado ainda não havia conquistado nenhum título, então existia uma certa pressão, uma cobrança interna também, e estava chegando como favorito, então você tem que chegar lá e confirmar esse favoritismo. Hoje eu chego na 3ª colocação, tem 2 caras à minha frente,
Então eu estou chegando lá para simplesmente fazer mais um fim de semana como foi feito aí ao longo do ano. Não foi um ano tão bom em termos de resultado quanto foi o ano passado, já era esperado isso, porque todo mundo vai tentando evoluir, e no ano passado a gente chegou em um nível de acerto de carro muito antes dos nossos concorrentes. Esse ano a gente não conseguiu desenvolver tão bem, e também sofremos o ano inteiro com o lastro do sucesso, mas eu chego aí na etapa final para ter uma igualdade entre todos, ter condições muito parecidas com todo mundo, sempre focando nesse nosso retrospecto em Interlagos. Então, o que vai tirar o meu nervosismo, digamos assim, é que eu sei que o meu carro vai estar bom, vai estar numa condição que eu vou ter para disputar, e a minha equipe sempre deixou claro isso, sempre me proporcionou essa tranquilidade. Então, estou muito mais tranquilo do que no ano passado. Espero que a gente consiga reverter essa tranquilidade em um excelente resultado ali, para quem sabe trazer mais um caneco para casa. Ô Gabriel, você falou em relação ao acerto do carro, que continua muito bom, e os outros evoluíram. Mas a gente viu também que, ao contrário do ano passado, que você teve um campeonato, entre aspas, tranquilo, nesse ano você acabou envolvido. Por mais que você tenha sempre abordado com muita tranquilidade as corridas, você acabou envolvido em algumas confusões que são até naturais, num grid tão equilibrado como o da Stock Car. Você acha que realmente essa coisa de estar ali às vezes no meio do pelotão e estar suscetível a um toque ou uma confusão, você acha que isso talvez tenha tido peso fundamental no fato de você não estar tão bem colocado como no ano passado? Com certeza teve, né? Eu acho que todo o deslize que foi cometido durante o ano reflete aí na nossa pontuação, que a gente está chegando na final com muito menos pontos do que a gente chegou no ano passado. Então, com certeza, essas confusões aí que aconteceram durante o ano, elas acabaram sendo bem prejudiciais. É o ônus, né, de você estar liderando o campeonato ou estar sempre na parte da frente, é correr um pouco mais pesado, e aí a gente acaba tendo pistas que o carro da Stock Car sofre bastante. Tiveram etapas aí que os 3 primeiros não conseguiam nem passar dos 10, não conseguiam nem entrar no top 10 na classificação, o que é bem prejudicial para a gente, mas são as regras, foram as regras do ano passado também, então a gente tem que jogar conforme elas estão aí. Quando eu não andava tão na frente, eu achava legal, porque dava um equilíbrio. Agora que eu estou na frente, eu não acho mais tão legal, mas não cabe a mim decidir aí o que é certo ou errado para a categoria. Eu acho que, na visão dos organizadores do campeonato, está sendo muito bom, porque a gente está tendo um equilíbrio aí maior, principalmente nesses últimos 3 anos. Eu lembro que em 2020 chegamos na final com 11 pilotos com chance matemática. Em 2021 eram só 3, mas eram 3 que estavam muito próximos. Agora em 2022 mais uma vez. Então acabou que foi uma coisa que veio para equilibrar mais a categoria e deixar os pilotos mais estressados. Então quem acaba sofrendo somos nós aí que estamos dentro do carro, infelizmente, mas é o jogo, a gente tem que ter tranquilidade. Infelizmente aconteceram algumas coisas aí que fogem do nosso controle também, a gente não consegue controlar o que os outros pilotos fazem na pista e acabamos sendo prejudicados, mas vamos de qualquer forma aí tentar fazer o melhor para que a gente possa sair de Interlagos com aquela sensação do dever cumprido, mesmo sabendo que sempre pode ter sido melhor. Você falou uma coisa bem interessante, né? Que antes quando você não andava com lastro e via seus competidores com lastro, você gostava, e agora nem tanto. O público com certeza gosta, porque está muito mais equilibrado. Mas em Interlagos não vai ter lastro, vai estar todo mundo em condição igual para essa decisão. E na primeira corrida, quando não teve lastro, foi justamente em Interlagos, você teve um desempenho muito bom. E se a gente parar para pensar, o campeonato começou ainda em fevereiro, foi muito no começo do ano, com muito calor. E agora nós vamos para a etapa final, dia 11 de dezembro, também com muito calor, provavelmente. Então você acredita que seu carro deve se comportar bem a ponto de, lógico, ganhar da forma como você conseguiu vencer na primeira vez? Talvez seja muito difícil, mas também ter um carro para brigar realmente pela vitória, né, Gabriel?
Com certeza eu acredito que a gente vai ter condições de vencer, nada é garantido, né, nessa vida, mas como você bem mencionou, as condições climáticas eram muito parecidas com o que a gente teve ao longo dessas últimas 4 corridas que eu mencionei lá no início do nosso papo, no início do ano, e a gente provavelmente vai ter essas condições bem parecidas mais uma vez aí no dia 11 de dezembro. Então eu tenho que focar nisso, tenho que acreditar, porque se eu não acreditar, quem é que vai? Então eu penso que isso aí é o que vai me deixar um pouco mais tranquilo nessa disputa do título, que com certeza vai ser muito bacana de se fazer. São caras que eu sempre gostei muito, que estão disputando comigo, e eu acho que vai ser uma honra muito grande estar ali mais uma vez brigando com eles. Vamos torcer para que o carro esteja nas mesmas condições, que daí eu tenho certeza que a gente vai estar brigando na frente. Garantia a gente não tem de nada, mas com certeza a gente vai dar o nosso máximo, como foi desde o início do ano. Ô Gabriel, você me deu um gancho aqui para uma outra pergunta. Você disse que gosta muito de disputar com esses adversários que estão na briga aí, o Matias Rossi, o Daniel Serra e o Rubinho. O Matias, um argentino que já se solidificou aqui como um dos grandes pilotos do automobilismo brasileiro também, ele que é muito vitorioso no automobilismo dos hermanos, né? E você volta a disputar com o Daniel Serra, né, o tricampeão, e um piloto também já bastante experimentado, e o Rubinho, né, que dispensa apresentações, é um piloto consagrado no automobilismo nacional, que vai tentar um bicampeonato como você. Eu queria que você comentasse um pouco das características de cada um dentro da pista, né? Porque o que cada um já fez no esporte, todo mundo já meio que sabe, mas como é que é disputar com os 3 dentro da pista? Quais são as características de cada um? Bom, o Matias, ele é meu companheiro de equipe, aliás, um desempenho maravilhoso da Matheus Rover nesse ano, que é a única equipe que está com os 2 carros na disputa do título. Mesmo que nós sejamos 3º e 4º no campeonato, só uma equipe está com os 2 carros ali disputando o título, e eu tive aí uma excelente surpresa de ter o Matias como companheiro, que é um cara excepcional, virou um amigo meu, está ali sempre me ajudando, mesmo que nós sejamos de marcas concorrentes, de patrocinadores concorrentes, nós sempre tentamos nos auxiliar aí ao longo do ano, e eu creio que isso deu certo, porque nós estamos chegando aí no fim do ano com chances matemáticas nós 2 de sermos campeões. E o Matias, nas disputas de pista, ele é muito calmo, muito tranquilo, ele tem uma leitura da corrida diferente dos outros pilotos, ele literalmente não perde tempo em disputas de posições que não vão levar ele a nada. É um cara que foi sempre muito limpo comigo, às vezes até nem tão duro. Ele acaba sempre priorizando que o desempenho seja conjunto, porque a gente é companheiro de equipe, então foi um ano muito legal tendo ele aí do lado. O Daniel é um dos mais frios que a gente tem na categoria, só que sempre foi um cara que jogou muito limpo, sempre jogou duro, ele sabe do potencial dele, da equipe dele, que é a equipe do Rosinei Campos, do Meinha, sempre fizeram carros muito rápidos, carros vencedores, não à toa que o Meinha é o maior campeão, o maior chefe de equipe campeão da Stock Car. Então ele sempre foi um cara que soube disso e soube usar isso muito bem. E o Rubens, eu sempre falo desde o início da minha carreira que ele é o meu ídolo no automobilismo. Eu cresci assistindo ele na Fórmula 1, cresci gostando de torcer por ele, sempre tive um sonho de um dia poder conhecê-lo, tirar uma foto. Eu nem imaginava que eu poderia correr contra ele algum dia. Ganhar um campeonato em cima dele foi maravilhoso no ano passado. Poder estar disputando de uma forma direta agora, que é o que está acontecendo em 2022, é mais um sonho que se realiza, e ele também sempre foi muito limpo, muito leal nas disputas, apesar de também nunca abrir a porta para ninguém. O Rubinho sempre me ajudou bastante nas minhas percepções dentro da pista, sempre foi um cara que me deu alguns toques, porque ele é bem mais velho do que eu, desculpa pela expressão bem mais velho, mas eu tenho 27 anos, ele tem 50, então ele claramente poderia ser meu pai, mas está ali disputando com a gente, está ali brigando, é um cara que eu sou fã e sempre vou ser, independente do resultado que a gente vai ter aí nesse dia 11, vou continuar tendo uma admiração muito grande por ele,
Se ele ganhar, ainda mais, porque não é fácil você estar aí com 50 anos disputando de igual para igual com todo mundo, num carro que é muito desafiador fisicamente. Então, e ele está provando que está mais do que preparado, tanto que está chegando na final, na liderança. Mas são 3 pilotos excepcionais, que eu tenho uma boa relação com todos, uns mais de uma forma mais próxima, outros nem tanto, mas sempre com muito respeito e sabendo que agora na final cada um vai tentar fazer o seu melhor da sua forma para levar o título para casa. Não vai ser fácil para ninguém, nem para mim, nem para eles 3, então com certeza as disputas vão ser muito duras, mas eu tenho plena certeza e estou muito tranquilo quanto à lealdade das disputas, que sempre foram de uma forma muito correta, e não é agora que vai mudar. A gente não vai manchar esse nosso retrospecto aí na última prova do ano. Ô Gabriel, a gente estava falando fora do ar aqui, você é um especialista em churrasco, né? Tanto para fazer como para comer. Considera, né? Tanto para fazer como para comer, mas você está em ótima forma aí, está na flor da idade ainda, mas você falou que é companheiro do Matias Rossi, os argentinos também gostam de carne. Como é que é essa disputa aí da carne? O Matias já fez um churrasco contigo? Como é que funciona? Então, a gente não teve a oportunidade de um na casa do outro ainda, né? Porque ele realmente mora muito longe e ele não vem muito para o Brasil sem ter compromissos profissionais. Mas a gente já teve a oportunidade, sim, de fazer churrasco na pista, no motorhome. Então, deu para mostrar um pouquinho do nosso churrasco brasileiro para ele. Ele não se arriscou de pegar na churrasqueira, mas eu tenho certeza que nos outros anos que a gente vai ter aí, que se Deus quiser ele vai continuar correndo com a gente, vamos dar um jeito de organizar isso para também aprender um pouquinho com eles. É sempre bom ter esse intercâmbio cultural aí. Ô Gabriel, você falou uma coisa também que me chama muito a atenção, do respeito que você tem pelos seus adversários aí, todos eles, né, mas especialmente esses que estão na briga pelo campeonato. E a gente viu recentemente na Fórmula 1 todo mundo bastante engajado aí na despedida do Sebastian Vettel, até um jantar com todos os pilotos da Fórmula 1. Eu queria que você falasse como é o relacionamento entre os pilotos da Stock Car. É óbvio que a gente tem pilotos muito heterogêneos, até em termos de idade. Você até comentou da idade do Rubinho na comparação com a sua. Lógico, você tem 30 pilotos, são gostos diferentes, idades diferentes, mas a gente que frequenta os autódromos vê que existe um respeito muito grande, né? Uma união muito grande, né? Em prol do conjunto, né? Eu queria que você falasse sobre esse relacionamento entre os pilotos da Stock Car. O relacionamento entre nós eu acho que é bom, eu acho que a gente tem uma relação muito boa porque está todo mundo sempre lutando pelo mesmo ideal. Apesar de que dentro da pista é um querendo vencer o outro, fora dela a gente sabe que a Stock Car é um negócio e os pilotos estão ali para ganhar a vida, então eles têm que um ajudar o outro. Obviamente que a gente tem os nossos desafetos por conta de coisas que acontecem dentro da pista, a gente acaba tendo esses probleminhas, mas que são problemas mínimos, mas a relação com a maioria aí é uma relação muito boa, eu digo da minha parte. É um pouco diferente do que é a Fórmula 1, porque aqui nós somos em mais de 30, então realmente tem uma diferença um pouco maior entre os estilos de cada um, e tem pilotos que são mais introvertidos, outros mais extrovertidos, há uma diferença muito grande nos gostos dos pilotos, então a gente acaba que não se reúne sempre todo mundo, mas sempre que a gente pode, a gente está junto com a nossa turma. Eu tenho os pilotos que são mais amigos meus, aí eu vou destacar o Thiago e o César, que são da equipe irmã, que estão comigo aí já faz 3 anos que a gente está correndo na mesma estrutura, então são caras que estão sempre junto. Mas a nossa relação eu acho que é boa, eu acho que tem um certo respeito, ninguém está ali para querer atrapalhar a vida de ninguém, para querer acabar com a vida de ninguém, porque o que a gente faz é uma atividade de risco, então a gente não pode colocar ninguém em uma situação de risco, e todo mundo sempre se cuida, sempre muito, muito tranquilo um com o outro. Obviamente que chega numa hora que os pilotos acabam sendo um pouco mais ríspidos, um pouco mais duros, porque a gente está dentro de um carro, muito calor, com um capacete, a cabeça acaba ficando quente, o sangue ferve, e aí você acaba tomando algumas decisões que na hora podem não ser as melhores, mas
todo mundo tem os seus motivos, o seu estilo de pilotagem ou alguma manobra que você foi tentar e às vezes não deu certo. Nada é feito de propósito, acho que ninguém quer machucar ninguém, e aí uma boa conversa sempre ajuda a apaziguar os ânimos. Mas no geral a nossa relação é muito boa entre os pilotos. Até quando eu conquistei o título no ano passado, recebi parabéns de todos eles. Foi muito legal saber que a gente não tem nenhum inimigo ali dentro e que todos estão sempre buscando o melhor, sempre buscando fazer o seu melhor. E com certeza, na posição que eu estava no ano passado, sendo campeão, na posição que eu estou esse ano disputando o título, eles têm muito respeito, assim como eu tinha quando eu não estava nessa posição e via somente os outros pilotos disputando. Gabriel, agora indo para um lado mais técnico, né? A gente está já mais uma temporada com esse carro da Stock Car e há a perspectiva da mudança do carro para as próximas temporadas, né? Um conceito bastante diferente do que está aí. O que os pilotos estão sabendo disso? Você acha que a Stock Car pode estar indo para um passo na direção certa em relação ao que a categoria precisa para se solidificar ainda mais no cenário internacional? Olha, eu vou te confessar que eu não me meto muito nessas coisas. Eu sou aquele cara que eu sei que eu sozinho não vou mudar o mundo e não vou mudar também a opinião dos organizadores da nossa categoria. Eu imagino que como donos de negócio, eles sabem o que estão fazendo, porque é o dinheiro deles que está envolvido ali. Então, eu não sou aquele cara que vai tentar colocar as minhas ideias acima disso. Eu vou sempre tentar fazer com que o meu trabalho seja o melhor possível, independentemente das condições que me sejam apresentadas, do carro que eu vou pilotar. Isso eu vou deixar com o pessoal da organização da Stock Car, que com certeza pensam muito mais para frente do que nós pilotos. Eu sei que tem muitos pilotos que são engajados desse estilo assim de se envolver muito mais nos bastidores também, mas eu prefiro focar na minha pilotagem, no meu aspecto desportivo, para estar sempre muito bem nesse quesito. Eu não sei te dizer assim se vai ser melhor, se vai ser pior. A gente também nem tem certeza do que vai acontecer, do que vai chegar para nós ou do que não vem, mas com certeza se foi uma decisão tomada pela organização da Stock Car, com certeza foi muito bem pensado, foi muito bem analisado, as opções foram muito bem analisadas para que nada de errado pudesse acontecer. É óbvio que a gente pode ter algum problema, isso é natural, todo negócio pode acontecer, mas a gente sempre vai estar querendo fazer o nosso melhor, independente do que venha para nós. Então, o Gabriel vai sempre estar focado na pilotagem, em fazer com que o trabalho seja o melhor possível, independente do carro que venha a ser pilotado. Gabriel, você, a partir dessa corrida em Interlagos, vai ter um novo patrocinador que a gente conhece muito bem, né? Que é a ArcelorMittal. A ArcelorMittal é a apoiadora aqui do nosso programa Bandeirada e vai passar a estar com você justamente nessa decisão da Stock Car. E eu queria que você falasse sobre a importância dessa parceria, como é que foi costurada e o que você espera desse novo apoio na tua carreira, um apoio sempre muito importante, ainda mais de uma empresa que cresce a cada dia como a ArcelorMittal. Bom, fico muito feliz de poder estar entrando aí no hall dos patrocinados pela ArcelorMittal. Agora nós seremos colegas de empresa. Estou muito contente por ter tido sucesso nessa nossa negociação, por eles terem me escolhido como um expoente aí dentro da Stock Car, por verem que o esporte, que o automobilismo é uma excelente plataforma de relacionamentos e negócios. Isso eu acho que a gente está colhendo o que a gente vem plantando nos últimos anos, através da nossa postura dentro da pista, com os nossos resultados e também a nossa postura fora da pista. A ArcelorMittal, como você falou, é uma empresa que não para de crescer, e eu acho que é isso que a gente pensa para a nossa vida, sempre estar em constante evolução. Então, nós compartilhamos dos mesmos valores que a empresa. Tenho muito orgulho disso, de estar envolvido com as pessoas que hoje comandam a empresa e de saber que eles estão depositando uma confiança enorme em mim, em poder representá-los aí dentro das pistas e também fora. Então, mais uma vez, estou muito feliz por isso. A gente sabe que o automobilismo é um esporte que precisa de muito apoio,
Então, ter uma empresa desse calibre, desse tamanho, sempre nos ajudando aí, é mais um indicativo de que a gente está no caminho certo, fazendo as coisas certas e sempre colhendo tudo aquilo que a gente plantou ao longo da nossa carreira. Muito importante você falar isso, Gabriel, porque a ArcelorMittal é uma empresa com um novo conceito de trabalho em relação ao aço, nesse mundo moderno em que a sustentabilidade ela é um preceito importantíssimo, né? E é muito legal ver que a ArcelorMittal agora está cada vez mais engajada no esporte a motor, né? Que é tão importante, que envolve tantos recursos, envolve tanta gente trabalhando. É realmente muito bacana ver esse envolvimento cada vez maior da ArcelorMittal, nossa apoiadora aqui do Bandeirada. Gabriel, muito obrigado pela sua participação aqui no Bandeirada, você que já tem cadeira cativa aqui no programa, embora no caso dessa entrevista a cadeira não esteja aqui no estúdio, esteja na sua casa, né? Você que, vale lembrar, vai disputar no dia 11 de dezembro o título da Stock Car com o Matias Rossi, o Gabriel o terceiro no campeonato, Daniel Serra o vice-líder, Rubinho na liderança do campeonato, todo mundo muito ali apertadinho, promete ser uma disputa muito boa. Gabriel, obrigado, a sua última palavra aí para o nosso ouvinte. Fred, eu agradeço mais uma vez aí pelo convite, pelo espaço, sempre muito bom bater o papo contigo, mesmo que de longe como a gente está, mas é isso aí, vamos seguir firme com foco no nosso objetivo, que é levar mais um título da Stock Car para casa. Eu conto com a torcida de todos vocês, de todos que nos escutam, para que a gente possa fazer do dia 11 mais um dia muito importante aí nas nossas vidas. Valeu! Perfeito, Gabriel, muito obrigado. Lembrando que a decisão da Stock Car vai ter cobertura total do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Bandeirada já vem dando um espaço enorme para a Stock Car, sempre com entrevistas, o apoio da ArcelorMittal. E você não perde no dia 11 de dezembro a final da Stock Car dentro do Show de Esporte, lembrando, largada às 2 da tarde. Então, esse foi o Gabriel Casagrande, atual campeão da Stock Car, aqui no Bandeirada. ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Bandeirada com Reginaldo Leme. Rádio Bandeirantes. Bandeirada com Reginaldo Leme. Rádio Bandeirantes. Pela última vez do ano, as luzes vão se apagar. Quando elas se apagarem, começa o Grande Prêmio de Abu Dhabi. É disso que o povo gosta. Tenta largar bem o Russell, largar bem o Pérez, larga melhor aí do Verstappen, que tome a ponta. Verstappen na ponta, o Hamilton pulou para quarto, deu um pulo bonito ali o Hamilton, superando o carro da Ferrari. Uma largada limpa em Abu Dhabi, a última largada do ano, mergulha ali tentando o Charles Leclerc tomar a posição do Pérez. Os dois próximos ali, Verstappen, Pérez, Leclerc e Hamilton, Sainz, Norris e Russell, Vettel, Ocon e Alonso, os 10 primeiros colocados. Uma largada limpa. O Hamilton está tentando ir já para cima do Alonso. Olha o Sainz mergulhando. O Sainz mergulha, lado a lado. Carlos Sainz, bela manobra, toca ali no carro do Hamilton. Um toque do Sainz com a traseira direita na dianteira esquerda do Hamilton. Fez pular o carro do 7 vezes campeão mundial. Enquanto isso, o Hamilton segue ali na sua posição. O Russell briga ali pela posição com o Esteban Ocon. Eu não sei se houve toque de rodas, foi toque na zebra. A verdade é que o carro ali pulou o carro do Hamilton. É a primeira de 58 voltas. É a última volta do GP de Abu Dhabi. Um GP que sempre traz surpresas, um GP que sempre tem um final inesperado. Leclerc e Pérez. Enquanto isso, Verstappen vai rumando para a vitória. Vai para a sua 35ª vitória na carreira, a 15ª recorde absoluto numa só temporada. Leclerc vai se mantendo. Só se o Leclerc errar que o Pérez encosta. Os dois protagonistas da última volta. Mais uma vez na próxima reta não vai abrir essa manobra. Eu acho que acabou, Serginho. Eu também acho. Ainda deu errado ali, ó.
Deu uma errada o Pérez, agora parece até que tirou o pé. Tirou o pé, se conformou ali com o terceiro lugar e alguém passou reto lá atrás. Alguém passou reto lá atrás. Max Verstappen vem para a vitória. Charles Leclerc vem para ser vice-campeão mundial. Digamos uma posição de honra para ele depois de todos os percalços e trapalhadas que a Ferrari fez durante a temporada. Vem Max Verstappen, vem no capricho. Cê tá louco, Verstappen? No capricho pra vencer em Abu Dhabi. A 15ª vitória da temporada, a 35ª da carreira. Charles Leclerc é vice-campeão mundial de Fórmula 1 2022. Sérgio Pérez fecha o pódio. Está encerrado o campeonato mundial com o bicampeão Max Verstappen. Bom, Fred, acabou a temporada. Vamos ter que engolir essa agora sem Fórmula 1 por 3 meses. Pô, mas tá bom, hein? 3 meses não, né? Porque em fevereiro a gente vai ter os testes de pista, mas logo em seguida começa o campeonato. Primeira corrida dia 5 de março no Bahrein, e uma semana antes serão feitos os testes no Bahrein. Bom, você acredita, fora a Mercedes, que a Mercedes eu acho que é uma resposta óbvia. Se não for, é uma decepção para todos nós. Você acha que as equipes vão mudar muito os carros para o ano que vem? Olha, evidentemente a Red Bull ela larga na frente, né? Porque ela conseguiu encontrar o equilíbrio no conceito novo do carro asa, né? A Ferrari, ela começou muito rápida, mas o carro não trata tão bem assim os pneus, e a unidade de potência, claramente, ela não pode ser usada na sua plenitude sob risco de quebrar. A gente viu o Leclerc perder uma vitória que estava na mão no Grande Prêmio da Espanha e outra que ele já estava encaminhando no Grande Prêmio do Azerbaijão. Então, lógico, o Verstappen fatalmente ganharia o campeonato, até com tranquilidade, mas não tanta tranquilidade, porque a Ferrari se atrapalhou, se tropeçou nas próprias pernas. Não tanto em relação à velocidade do carro, mas em relação ao consumo de pneus e estratégia. E a confiabilidade do motor e principalmente estratégia e operação. Te lembra principalmente naquele Grande Prêmio da Holanda do Carlos Sainz lá parado, coitado, e cadê o pneu? Cadê o traseiro direito? Aí realmente a Ferrari precisa mudar muita coisa. Eu lembro de 2 pontos fundamentais de outros pilotos comentando sobre os pneus que a Ferrari estava usando, mas comentando assim jocosamente, né? Terminou uma corrida, estava o Hamilton, não me lembro quem eram os 3 do pódio, mas estava o Hamilton, que claro que não foi o vencedor, estava o Verstappen e mais alguém, e apareceu lá a Ferrari andando de pneu branco. Na Hungria, né? Foi na Hungria? Foi na Hungria que o Charles Leclerc botou o pneu branco, a pista estava com a temperatura baixa e não conseguia colocar na temperatura ideal de jeito nenhum. Então o Leclerc estava ali brigando pela vitória, caiu um monte de posições. E eu vi o Hamilton comentando entre eles, o que? Eles estão de branco? Né? Assim, estranhando. E outra foi agora, recentemente, em Interlagos, quando... É incrível, cara. Só o Leclerc com o intermediário. Todo mundo de pneu macio vermelho, o Leclerc de intermediário, né? Sozinho, sendo assim que, vamos dizer que fosse justificável ele botar um pneu vermelho, fazer uma volta e depois andar com o intermediário para se preparar para uma eventual chuva na corrida e tudo. Mas não. Não o contrário, né? Era a chance, exatamente, era a chance que ele tinha de fazer a volta boa, tanto que tudo isso acabou dando o quê? Ele largou lá atrás. Pole position pro Magnussen. E o mais bizarro de tudo é que o outro carro da Ferrari, que era do Carlos Sainz, estava no pneu correto. Pois é. Isso é que é o mais bizarro. Isso é que é mais bizarro. E aí eu me lembro 2 pilotos, um deles era o Guan Yu Zhou. E o outro o Albon. O Albon, né? Lá no cercadinho. A Mariana entrou na nossa transmissão e falou, olha, eles estão aqui se perguntando o que eles estão fazendo, né? Com um pneu de chuva. Não, inacreditável. É inacreditável mesmo a Ferrari. E a gente não tem notícia até agora de mudança na estrutura da Ferrari. Saiu a notícia de que o Binotto ia embora e ia ser substituído até pelo atual diretor da Alfa. Meu xará, Fred Vasseur. Fred Vasseur, embora seja um francês, mas diretor da Alfa Romeo. Mas a Ferrari desmentiu e por enquanto tá nisso, né? O negócio, RG, é que você já milita há pouco tempo nesse negócio chamado Fórmula 1, né? Só 50 anos. A Gazeta dello Sport, ela é do mesmo grupo da Ferrari, pois né? E ela não costuma fazer o que a gente chama no jornalismo de dar uma barrigada dessa. E foi muito contundente a forma como a Gazeta
publicou... Assinada por 2 jornalistas. Publicou que o Binotto não ia ficar. Agora, e a Ferrari logo no dia seguinte coloca uma nota oficial desmentindo um jornal do próprio grupo. Quer dizer, tá esquisito isso aí. Se eu tô entendendo o que você tá falando, daqui a pouquinho tá fora. Não, em comum acordo, Mattia Binotto, né, decide. E assim, e ele não foi às corridas lá da América, né, não foi a Estados Unidos, México, Interlagos, e estava em Abu Dhabi. E era visível quando ele aparecia na tela o semblante dele meio tenso, assim, né? E numa corrida que já não valia nada, tudo bem. Valia o vice-campeonato de pilotos para o Charles Leclerc, mas no frigir dos ovos já estava tudo definido, né? A Red Bull campeoníssima e o Verstappen também. Então, sincero, honestamente, eu acho que cedo ou tarde vai vir aquela noticiazinha, aquele comunicado em comum acordo. Binotto vazou. Ou vazaram com ele, né? E a Ferrari ainda assim, mas graças ao que o Sainz e o Leclerc conseguiram na última corrida em Abu Dhabi, terminou como vice-campeã mundial de construtores, porque ela estava ameaçada pela Mercedes, mas a Mercedes, além de não ir bem, o Hamilton foi a primeira quebra, né? Foi a primeira quebra em muito tempo. Então, o campeonato de construtores, só para repetir para vocês, aliás, é a maior diferença entre o campeão e o vice, 759 pontos para a Red Bull, 554 para a Ferrari. A Mercedes ficou em terceiro, apesar de tudo, ainda ficou em terceiro. Você vê a capacidade de uma equipe trabalhar e desenvolver o carro durante o ano, né? Um carro que é ruim, sabidamente ruim, e que eles desenvolveram. A terceira colocada, 515. Muito atrás vem a Alpine, esse foi um ótimo resultado da Alpine, 173, a Alpine em quarto lugar. Depois a McLaren em 159, durante muito tempo a McLaren esteve em quarto, aí foi superada pela Alpine. Alfa Romeo em sexto com 55, empatada com a Aston Martin, empatada. Outra reação também, né? Outra reação, claro, estava lá para... Começou bem o campeonato Alfa Romeo, depois caiu bastante. E aí terminou junto com a Aston Martin, só que pela empatados em 55 pontos, só que pela maior pontuação, por exemplo... pela melhor posição de algum piloto durante o campeonato. Por exemplo, o Alfa Romeo tem um quinto na Itália, muito provavelmente do Bottas, né? Bottas. Bom, enfim, e tem outros melhores resultados do que a Aston Martin. E interessante, Fred, eu não sei dizer exatamente a diferença, mas entre o sexto e o sétimo colocado, há uma diferença aí na divisão do bolo, que eu vou, assim, no chute falar em 20 milhões de dólares. É verdade, Regi. Agora, toda essa classificação que você trouxe, eu vejo duas coisas aí. Primeiro, como que o corpo técnico da Mercedes conseguiu trabalhar bem para tirar esse déficit que a gente viu no começo da temporada. A gente lembra que o Hamilton, na Arábia Saudita, sequer passou do Q1. O carro saltava mais com o eletrocardiograma, e mesmo assim ele conseguiu reagir durante o campeonato. O Hamilton acabou não vencendo nenhuma corrida, mas, por exemplo, em Interlagos, a Mercedes dominou a prova, fez dobradinha em tudo, independentemente dos problemas do Verstappen, daquele toque lá com o Hamilton no começo, a Mercedes foi capaz de fazer uma dobradinha. E aí eu também falo a questão do motor. Por exemplo, a gente falou que a Alfa Romeo começou muito bem o campeonato e depois decaiu. A Haas começou muito bem o campeonato e depois decaiu. A Ferrari começou muito bem o campeonato e decaiu. O que eu depreendo disso é que o próprio motor Ferrari, eles perceberam que, não tendo a confiabilidade que tem os outros motores, eles tiraram um pouco do mapeamento, mapeamento para os carros poderem chegar ao final. Tanto que a gente viu a Mercedes, mesmo com todo o problema de arrasto nas retas, conseguir se equilibrar com a Ferrari na parte final do campeonato. Sendo que, aí que está a chave, o desenvolvimento o desenvolvimento dos motores, ele foi congelado no começo da temporada. Então, é um ganho claramente na questão do mapeamento, né? A Ferrari não... Você via, às vezes, o Leclerc disparando na frente no começo das corridas e não conseguindo mais. E como que a Ferrari, por exemplo, a Mercedes ainda assim, apesar da recuperação, ela não consegue na reta um grande desempenho. Então eu vejo que você vê claramente, a Aston Martin também subiu de produção. Então é alguma coisa, na minha opinião, não estou lá para saber isso, me parece alguma coisa relacionada ao desempenho do motor Ferrari.
Porque, vamos dizer que no finalzinho também a Haas reagiu bastante, ela superou a AlphaTauri. A AlphaTauri é um outro caso, vamos conversar dele já. A Haas terminou com 37 pontos, 35 da AlphaTauri, puxando a fila a Williams com 8 pontos. No caso da AlphaTauri, eu li isso e achei que pode ter fundamento. A Red Bull precisou se dedicar totalmente a ela mesma, né? Embora a superioridade fosse grande, mas assim, dedicou totalmente a equipe A dela e abandonou a equipe B, que normalmente ela disputa a terceira ou quarta colocação do campeonato, terminou em penúltima, e é por falta de empenho mesmo da direção geral de Red Bull e AlphaTauri. Eu não acredito que seja uma questão monetária, até porque existe um teto de gastos, entendeu? Então, não foi porque tirou dinheiro. Você acha que esse teto, eu vou te interromper, esse teto de gastos pode ser driblado? Quer dizer, é muito, muito arriscado, né? Depois que a Red Bull já teve problema, driblado seria assim, muito... ela gastar um pouco mais com a Red Bull do que com a AlphaTauri na hora da contabilidade. Mas no caso são empresas diferentes, né? Tanto que, por exemplo, a CNPJ é diferente. A AlphaTauri é sediada em Faenza, na Itália, onde era a antiga Minardi. Então eu não acredito que seja algo monetário. Eu acho que pode ser, acredito, em relação à questão de gerenciamento da equipe. E a gente viu também um Gasly muito desmotivado nessa segunda metade do campeonato, né? E um Tsunoda que não vai além da página 2, né? Ali da página 2, não entrega muito mais do que se espera. Então acho que a AlphaTauri passou por um momento delicado, mas eu não acredito que seja por questão monetária. Não é normal o Gasly tão lá atrás no campeonato, impressionante. Ele perdeu do Magnussen, só ficou à frente do Stroll, do Schumacher e do Mick Schumacher e da turminha lá de trás mesmo, aqueles que normalmente, como todo mundo pontuou, não dá nem para dizer que ficaram no zero, mas todo mundo pontuou, todas as equipes pontuaram, todos os pilotos pontuaram. Então foi um campeonato, apesar de totalmente dominado pela Red Bull, se a busca na mudança de regras foi a busca do equilíbrio, que a gente sabe que foi na teoria, de certa forma, da metade do grid para trás, ela foi conseguida. É verdade. A gente viu, e principalmente, algo que talvez não se traduza exatamente num número palpável, aliás, até sim, porque houve um aumento de 31% no número de ultrapassagens esse ano. 31%, é bem significativo. Mas eu diria mais ainda, a gente viu muito mais, isso é uma coisa que não dá para mensurar numericamente, ao contrário do número de ultrapassagens, que a gente tem isso registrado. Mas, por exemplo, a gente viu muito mais briga lado a lado dos pilotos, sem que um piloto perdesse totalmente a pressão aerodinâmica e pudesse sair da pista. Então a gente viu várias disputas bem interessantes. O problema é que vamos fazer um exercício aqui. Você tira o Verstappen, vamos lá, tira o Verstappen, vamos pro resto. Vamos dizer, se fosse uma disputa Sérgio Pérez e Charles Leclerc, teria sido decidido na última volta, que nem do ano passado. Aí você tem Como foi, né? Como foi? Aí você tem um George Russell e Hamilton brigando até a última corrida para ver quem fica na frente do outro. Você teve lá o Daniel Ricciardo com o Sebastian Vettel brigando pelo 10º lugar no campeonato na última volta também. Então você viu dali para trás várias brigas muito interessantes, né? A gente viu a disputa da Alpine com a McLaren no Mundial de Construtores. Então, para mim, as alterações de regulamento foram boas, foram bem sucedidas. O problema é que tinha um tal de Max Verstappen que está numa forma exuberante. Primeiro isso, ele e a Red Bull. Segundo, é o primeiro ano de regras totalmente novas. Então, a gente comentou muito isso, começou o ano, ninguém conhecia o carro. Os engenheiros não tinham ideia direito do potencial desse determinado carro. Fora a Mercedes, que já se viu que era ruim logo de cara. Então eles foram conhecendo os carros no decorrer do ano. E a própria Mercedes, né? Porque você viu, como a gente já falou aqui, no começo do campeonato era terrível e no começo ganhou uma corrida. No final, ganhou uma corrida e o Hamilton fez 5 segundos lugares ainda. Você estava falando de Mercedes, Então vamos lá. Hamilton não ganhou corrida, não fez pole, mas fez 9 pódios. O Russell fez 9 pódios, 1 pole e 1 vitória. O Leclerc fez 12 pódios,
Você vê que ele ainda teve uma certa regularidade, 9 pole positions, aí é que depõe contra o Leclerc, o cara que faz 9 pole positions e vence 3 corridas apenas, né? É aquilo que a gente estava falando no começo, na Ferrari enfrentou muito problema de desgaste de pneu, ele perdeu algumas provas, porque eu lembro muito bem em Miami, até a corrida que você estava, o Leclerc começou a corrida tranquilo, em 2 voltas ele perdeu completamente o desempenho no primeiro jogo de pneu dele e foi ultrapassado pelo Verstappen. Teve a quebra da Espanha, teve a quebra do Azerbaijão, que não teve culpa, né? E aí sim, teve a da França, que realmente foi lamentável o erro que ele teve. Mas assim, eu vejo muito problema dessa questão do conceito do carro, de entender o conceito do carro. A Ferrari ainda tem que manejar direito essa questão do desgaste dos pneus. Teve um duelo interessante também dentro da Ferrari, né? O Sainz, embora tenha terminado o campeonato em 5º, ele, em determinado momento, ele andava mais que o Leclerc em ritmo de corrida. É verdade. O Leclerc nas pole position absolutas e ele em ritmo de corrida. Você vê, o Leclerc fez 9 poles, o Sainz fez 3. Agora tem um detalhe interessante. Você sabe qual foi o piloto que menos completou voltas durante a temporada? Carlos Sainz. Estranho. Teve problema no Azerbaijão, ele quebrou, teve uma quebra logo no começo da corrida. Na Austrália e em Imola, ele abandonou logo na primeira e na segunda volta. Que na Austrália ele rodou sozinho, dizem que por um problema no volante, mas enfim, não dá pra gente comprovar. E em Imola ele se enrolou com o Daniel Ricciardo logo na primeira curva. E, enfim, e o Carlos Sainz teve... Aí não foi culpa dele. O George Russell deu nele na largada de Austin também. Então o Carlos Sainz poderia estar muito mais bem colocado aí, não fosse esses problemas. Mas é aquela coisa, né? Quando você não tá com uma operação perfeita, seja de boxe, seja da confiabilidade do carro, seja do próprio gerenciamento de pilotagem... os pilotos ficam mais suscetíveis a esse tipo de situação, né, Regi? Afinal de contas, ele ganhou uma corrida. Ganhou uma? Com uma Ferrari que parecia no começo uma equipe dominante. E nós aqui falamos, puxa, a Ferrari entrou na briga, o campeonato vai crescer muito. E essa que ele ganhou, Regi, foi uma que ele fez a pole na Inglaterra e que a Ferrari errou na estratégia do Charles Leclerc. Foi. Verdade. O Leclerc ficou bravo. Saiu dando entrevistas aí. Então o Sainz, uma vitória contra 3 do Leclerc. Agora, olhe os números do Verstappen. 7 pole positions, mais do que ele, só o Leclerc 9. 17 pódios, sendo 15 vitórias. Ou seja, ele só foi no pódio quando venceu, ou outras 2 vezes em segundo ou terceiro, se eu não me engano até foi em terceiro. O Verstappen, ele só não subiu ao pódio, vamos lá, ele quebrou 2, Bahrein e Austrália. 2 no começo, nas 3 primeiras 2 quebras. Ele chegou a ficar 46 pontos atrás do Leclerc. Teve no Grande Prêmio da Inglaterra, em que ele ia provavelmente ganhar a corrida, já era o líder, quando ele passou por cima de um detrito da AlphaTauri, e aí ele perdeu performance. Entrou por baixo do carro, ele teve que fazer uma parada extra, entrou no box, caiu para trás. O único GP realmente que o Verstappen estava fora de si, vamos dizer assim, foi Singapura, que ele realmente errou, ali que ele passou reto, aí ele perdeu posições. Nas demais ele fez o que fez de gato e sapato, Ferrari. Singapura ele acabou chegando em 7º, mas é interessantíssimo isso, que Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, as 3 primeiras corridas ele quebrou em 2, né? E ganhou a outra. E depois marcou ponto no restante. Exatamente. Todas as corridas ele marcou ponto. Estava falando do Verstappen, vale falar do Pérez, 2 vitórias contra 15 do Verstappen, 11 pódios, é até interessante. Ele só perdeu do Leclerc com 12 e do próprio Verstappen com 17. E fez uma pole. Na Arábia Saudita. E ganhou 2 corridas, sendo uma delas em Mônaco. Vitória em Mônaco. De forma controversa agora, né? Pelo que a gente está vendo, né? Aquela batida lá, não sei. Não dá para cravar. Não dá, e agora é muito tarde também. Agora passou. É uma coisa que aconteceu nos treinos, em que ele supostamente teria errado, diz a telemetria, teria errado de propósito na curva, na saída, antes do túnel, porque
com isso atravancaria a passagem ali pro Ele estava na frente do Verstappen, né? Pro Verstappen não fazer a última volta rápida dele. Isso a gente já viu acontecer com o Schumacher contra o Alonso, a gente já viu. Lembrando que a pole foi do Charles Leclerc, mas o Pérez estava à frente do Verstappen todo fim de semana, mas o Verstappen vinha. Então, né? E essa foi que o Pérez ganhou a corrida, mas não dá para provar nada. Se tivesse que provar, teria que ser na hora, fazer um levantamento disso. Enfim. A verdade é que o Pérez, um piloto na classificação ele decepciona, na corrida ele vai muito melhor, mas ainda é muito pouco pro que precisa, né, Regi? Tá bom, Fred, a gente falou aí do que podia falar falando mais da pontuação, da colocação, de nas próximas semanas a gente vai falar mais do restante do campeonato, tem muita coisa para falar, tá bom? Então é isso, gente. Fórmula 1 2022 é mais ou menos isso que a gente levantou agora e comentou. Fórmula 1, Truck, Indy, Stock Car, Moto Velocidade. Esporte a motor é aqui. Bandeirada, Rádio Bandeirantes. Então, Fred, encerramos aqui mais um Bandeirada, dessa vez por causa dos jogos da Copa do Mundo, a gente está falando com vocês à noite, porque o Campeonato Mundial de Fórmula 1 também já terminou, a gente não tem que comentar os grids, aquela coisa toda. Não precisa chegar tão cedo, né, Regi? Não precisa chegar tão cedo. Então agora a gente se vê no próximo sábado. Também à noite? Provavelmente também à noite, porque ainda tem Copa do Mundo. E um grande abraço a todos vocês, até lá.